As áreas verdes nas grandes cidades sempre foram vistas como um espaço de contemplação, que servem principalmente para atenuar o estresse urbano. No entanto, o avanço da tecnologia e do conhecimento sobre a sustentabilidade indica que essas áreas podem ter mais e maiores funções, que antes eram exclusivas das grandes, custosas e impactantes obras de infraestrutura convencionais. É a chamada infraestrutura verde, conceito inovador que inclui métodos mais baratos e sustentáveis, como a renaturalização de rios e a criação de corredores verdes, que podem dar uma grande contribuição para desatar o nó infraestrutural, que é um dos grandes problemas do país. Para falar desse tema, vamos hoje fazer um programa um pouco diferente. Estamos no estúdio com a arquiteta Pérola Brocanelli, autora de um projeto de revitalização das marginais dos rios Tietê e Pinheiros, em São Paulo. E temos também algumas pérolas fora do estúdio. Fomos ao Rio de Janeiro conversar com a urbanista Cecília Herzog, fundadora do Instituto Inverde e especialista no tema, para conhecer interessantes propostas de infraestrutura ecológica no Rio. E também fomos conhecer o movimento Rios e Ruas de São Paulo, que realiza experiências práticas de reconhecimento e reconexão com a extensa malha de rios, corpos d'água, árvores e áreas verdes da cidade de São Paulo, soterradas pelo concreto das obras de infraestrutura convencional que não estão dando mais o resultado que delas se esperava. Pérola, os problemas da grande cidade, os grandes problemas urbanos, são também problemas ambientais, você não acha? E o que significa para nós quando nós passamos a considerá-los problemas ambientais? Bom, quando nós consideramos os problemas ambientais como problemas de infraestrutura, nós passamos então a organizar a cidade em torno do que são chamados os bens comuns, né? Então, a partir disso, nós começamos a ter um orçamento, né, destinado à estruturação dessas redes ecossistêmicas, seja da água, do verde. Em que contexto surgiu essa ideia de infraestrutura verde? Como é que ela aparece e qual a importância dela no momento? Eu acho que ela surge como uma leitura urbana, né, uma leitura administrativa das redes ecossistêmicas e dos recursos naturais. Então, a gente tem infraestrutura viária, né? Temos infraestrutura hídrica. De repente entendemos que infraestrutura não é só aquilo que nós construímos, mas aquilo que temos e precisamos manter. Então eu acho que é aí que surge esse termo. Mas indo um pouco adiante, há certas situações em que nós podemos construir uma infraestrutura convencional ou uma estrutura verde. Qual a diferença da estrutura verde? Quais são as vantagens dela? Na verdade, quando a gente parte para essa leitura da infraestrutura verde, né, nós estamos admitindo a possibilidade da construção de cidades mais sustentáveis, né, aonde aquele tripé da sustentabilidade, o triple bottom line, né, que é social, econômico e ambiental, ele começa a se relacionar. Então, nós temos algumas ações socioeconômicas, né, ou ecoeficientes ou socioambientais. Então, esses três fatores, né, começam a se relacionar. Então, eu tenho uma estrada, ela tem um caráter econômico, mas ela também tem uma questão de preservação ambiental. E isso chega até as grandes empresas, né, que começam a trabalhar com ações, né, expondo qual é a filosofia da sua empresa em relação à preservação dos recursos. Elas não deixam de ser ativas economicamente, só que isso se torna como se fosse mais uma moeda, né? Mas como fazer para que essa abordagem se torne mais sistêmica e mais frequente e mais sistêmica? O que é necessário para essa abordagem triunfar de um modo geral? Eu
Acho que as diretrizes ambientais municipais, as diretrizes ambientais estaduais, porque sem isso as pessoas de boa vontade, as empresas, né, ou até mesmo os diferentes setores do poder público, eles não caminham com um único objetivo. Então eu acho que isso é o mais importante. Vamos agora iniciar o nosso passeio por São Paulo e pelo Rio de Janeiro, onde alguns lutam por conscientizar as pessoas e desatar parte dos nós de infraestrutura que assolam as cidades com soluções simples e baratas, se comparadas às soluções tradicionais de infraestrutura. Primeira década do século e começo da segunda, tem dado muitos frutos de pesquisas no mundo inteiro. Essa proposta Rio Mais Verde, ela nasceu de uma palestra de um professor americano chamado Jack Ahern, da Universidade de Massachusetts. Ele é um dos experts em infraestrutura verde, em pesquisa. A USP tem um laboratório chamado Lab Verde que faz isso. E eu tive muito com eles lá, eu tenho uma relação bastante estreita, e a partir daí a gente desenvolveu essa proposta, que era oferecer alguma alternativa verde para a cidade do Rio de Janeiro num congresso que ia acontecer em setembro de 2009. Congresso Internacional de Paisagismo é um trabalho de equipe, e eu só acredito que seja sustentável no longo prazo se houver participação. O conceito do Rio Mais Verde era ele se transformar num caminho multifuncional, né? Um corredor onde pudesse transitar água limpa, biodiversidade e pessoas, conectando a Mata Atlântica de encosta lá de cima, desce, pega aqui a Baixada e aí entra pelos canais, renaturalizando os canais, desce pela lagoa, entra pelo Jardim de Alá, também renaturalizando, e sai na praia, onde tem lá aquele ecossistema de praia, vegetação de restinga. O Rio de Janeiro hoje tem uma oportunidade enorme, é uma sucessão de eventos internacionais que estão trazendo gente e estão trazendo investimento. E esse investimento poderia ser um investimento para projetos sustentáveis de fato. Pena que não estão fazendo isso. Seul deu a volta por cima, mudou. Na medida em que eles foram se desenvolvendo, eles também foram investindo pesado em educação nas décadas de 60, 70, 80 e aproveitaram tanto Copa do Mundo quanto Olimpíadas que eles sediaram para dar uma virada impressionante, botando natureza, tirando o carro e abrindo espaço para as pessoas. Então, o percurso que a gente vai fazer saindo aqui da Rua Direita, praticamente na Praça da Sé, centro de São Paulo, a gente vai ficar na colina e vendo os vales dos rios que estão em volta. Então a gente vai primeiro ali no pátio do colégio, que dali a gente consegue ver a várzea, a várzea do Carmo, onde está correndo o Tamanduateí. Lugar que sempre ficava completamente inundado, a maior parte da história da cidade, mas hoje é um canal e pouca gente até sabe que tem um rio correndo ali, porque é a Avenida do Estado. Lá a gente vê um viaduto. Aquele viaduto está sobre o rio Tamanduateí, o principal rio da cidade durante 350 anos da história dela. Isso aqui era a entrada da cidade. Se vocês pegarem quadros históricos mostrando a vila de São Paulo, é sempre de lá para cá pintado. São Paulo tem 100 anos em que aconteceu tudo que a gente está vendo. Depois de um certo momento, o rio passa a ser o fundo da cidade, as costas da cidade. Então, tem essa coisa de a gente não valorizar o rio. E não é só nós não, viu? Até a década de 70, por exemplo, quem morasse em Copenhague queria distância dos canais. Hoje, você tem um apartamento em Copenhague de frente para o canal, deve ser a coisa mais cara que deve ter na Europa, ou das mais caras que tem, porque você nada no canal. E nós vamos fazer isso, viu, gente? Nós vamos limpar o Pinheiros, nós vamos limpar o Tietê, porque todo mundo fez. É uma questão de quanto a gente ainda quer sofrer e quanto a gente ainda quer gastar. Depois a gente vai vindo, vai passar pela ladeira Porto Geral, e ali no viaduto Santa Efigênia a gente já consegue ver o Vale do Anhangabaú.
Ali, aquele prédio bem em frente da gente é a Câmara dos Vereadores. Embaixo dele passa o córrego do Bexiga. Você está vendo que os prédios dão uma curva para a esquerda ali, ó? Aquele é o Itororó, tá vindo de lá. Daquele vão que os prédios fazem um alinhamento. Você consegue ver? É a 23, né? A 23. Olha lá, olha os prédios lá, sem nenhuma construção. É, ele tá vindo daqui. Um tá vindo de frente e o outro vem da direita. A gente não consegue ver. Ele vem aqui em frente ao Joelma. Ele vem da direita do Joelma, pela 9 de julho. Tá. É o Saracura. O rio Anhangabaú é formado por esses três braços. Bom, quando a gente vê no jornal que o pessoal fala assim, bom, na Praça da Bandeira encheu, ficou um congestionamento e tal, a gente traduz para isso. A gente fala assim, olha, é época de chuva, é época de cheia no encontro do Itororó com o Saracura e com o Bexiga. Não é nada mais... São 3 rios, né? São 3 rios se encontrando. A 25 era uma rua que nem do Velho Oeste americano, só de um lado. O outro lado era o rio. O porto. Olha aqui, ó. Isso aqui no meio é a Ilha dos Amores, gente. Um lugar maravilhoso, com quiosques. O pessoal ia, chama Ilha dos Amores, o pessoal ia namorar de barco e tal. Tinha bichos e tal. O Parque Dom Pedro era muito bonito. Então, quando enche de água na 25, fala, pô, o rio encheu até aqui. Não, a 25, as ruas é que chegaram até o rio. É a mesma coisa as marginais. Quando o cara fala assim, o rio encheu a marginal, não, a marginal entrou no rio, né? Porque era tudo cheio de curva, ele era assim, ó. O programa Capital Natural desta semana está falando de infraestrutura verde. Estamos conhecendo e debatendo o potencial que as áreas verdes ou naturais de uma cidade têm de resolver problemas estruturais, como a falta de mobilidade, o saneamento, a impermeabilização do solo e as enchentes, que o concreto das grandes e custosas obras de infraestrutura convencional não dá mais conta de resolver. Estamos conversando com a urbanista Cecília Herzog, no Rio de Janeiro, conhecendo o projeto Rio e Ruas de São Paulo e conversando com a arquiteta Pérola Brocanelli em nosso estúdio. Pérola, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto de revitalização ecológica das marginais do Tietê e Pinheiros. O que significa isso? Que vantagens econômicas, sociais e ambientais ele trouxe para a cidade? Na verdade, esse projeto ele é uma hipótese, né, desenvolvida na tese de doutorado que eu realizei em 2007 na FAUSP. E ele tem por princípio estudar o uso e ocupação do solo e as grandes operações urbanas da cidade, colocando que o necessário para que esses grandes rios da cidade voltem a ser espaços públicos, né? O importante é que as operações urbanas, que já são áreas em transformação na cidade, que elas tenham diretrizes ambientais. Então, a partir do momento que na reestruturação, por exemplo, da Barra Funda ou de outro bairro qualquer na cidade, que esteja sendo revitalizado por ser uma antiga área industrial, então, que aí nós tenhamos um incentivo à formação desses grandes parques, que são as áreas de proteção das águas, as APPs, né, áreas de proteção permanente, e que isso como um atendimento à legislação. Pérola, esse projeto de revitalização dos rios daqui é diferente, por exemplo, do projeto de revitalização do rio Tâmisa na Inglaterra, em Londres, não? Tem características diferentes? Tem características diferentes porque é um ecossistema diferente, né? Então aqui nós teríamos também uma refrigeração da temperatura da cidade. Nós temos uma ilha de calor com 10 graus. Então a nossa reestruturação, ela precisa ser verde para que a vegetação possa evapotranspirar e transferir umidade ao ar e refrigerar essa cidade, que no centro é 10 graus mais quente do que nas periferias mais distantes, né? Vamos voltar ao Rio e conhecer as dificuldades de se implantar
o projeto Rio Mais Verde na cidade, que virou um canteiro de obras de infraestrutura convencional. Aqui é a entrada do solar, né, que é um patrimônio histórico, e onde fica o horto do Jardim Botânico. E do lado tem a entrada do Clube dos Macacos, onde a gente pode ver um jardim muito sem funcionalidade. Áreas onde tem alta visibilidade devia ter um incentivo para que se instalasse jardins com vegetação nossa, com plaquinhas explicativas, né, interpretativas, onde as pessoas passando por ali sejam educadas e não manter a estética do controle, porque isso aqui certamente tem que ter poda, né, permanente para manter isso aí. A poda impacta. Se tiver agrotóxico, não serve nem para compostagem, então você não fecha o ciclo, você vai ter que enterrar ele em algum lixão ou algum aterro. E as pessoas acham que isso que é bonito. E em outros países está tendo uma volta enorme de uma estética ecológica, onde entra uma biodiversidade. E isso é infraestrutura verde. Como você volta atrás, como você resgata essa funcionalidade das paisagens para a qualidade de vida das pessoas. E eu acho que a gente tem, assim, que mudar esse conceito no Brasil. A gente está muito atrasado. Bom, a gente está na hora que o Rio dos Macacos começa a ser visto. A gente não tem visibilidade das águas em nenhum lugar, praticamente a não ser lá embaixo, quando ele surge no Jardim Botânico. E aí a gente já vê como ele está num ambiente que é completamente antropizado. Espécies de vegetação oportunista, né? Ela vem aqui, se instala e toma conta, contido entre o solar e o Clube dos Macacos, que é dos funcionários da SEDAI. Essa floresta ela foi replantada justamente para restabelecer os serviços ecossistêmicos que a floresta presta. Quer dizer, não só é a qualidade e quantidade de água, mas é temperatura, é lazer, é bem-estar. Aqui a gente consegue saber que o rio está perto porque a gente consegue escutar. Apesar de ter invasora que nem a Dracena e a Jaqueira, enfim, é uma das áreas mais biodiversas do planeta, é a Mata Atlântica. Teria que ter mais visibilidade, ser mais valorizado. Quer dizer, isso é bom, mas vamos descer para a cidade, onde as pessoas estão. O Jardim Botânico, na minha opinião, tem um papel importantíssimo nesse cenário. Tem um potencial enorme de educar mesmo ecologicamente, trazer as pessoas para conhecer a mata, valorizar e fazer experiências de jardim como vários jardins botânicos do mundo fazem. Transformando essas superfícies cinzas em superfícies vivas. E aí é que eu acho que falta a formação. Não temos paisagistas que tenham essa compreensão da paisagem como suporte geobiofísico, né, que segura a gente e que dá suporte para a vida. E a gente está perdendo. As nossas crianças hoje conhecem a natureza através do vídeo, né? Tem uma videofilia. Então é tudo virtual. Essa estrada, ela desce, né? Vai até, encontra lá, é uma estrada basicamente de serviço para o Jardim Botânico. E a gente tem várias questões aqui, não só a questão do rio, né? Que a gente já vem acompanhando, mas a gente tem a questão das encostas, porque as encostas desse maciço, dos maciços que ao longo da nossa costa, são extremamente instáveis. E eu acho interessante a gente olhar o rio, né? Porque aqui tem todas essas casas que estão aqui na beira mesmo do rio e ver a tubulação que a SEDAI colocou para coletar esgoto e tal, que desce dentro do rio praticamente. Então aqui é a hora que a gente está já numa conversa com a cidade. Está canalizado com as pedras, o rio passa a fazer parte ali para baixo, que na verdade não é um rio, é um canal, que junta com outro canal de dentro do Jockey Club e deságua na Lagoa Rodrigo de Freitas e conecta também com o canal da Visconde Albuquerque. A gente propõe várias situações onde a gente restaura a dinâmica hídrica, né? Quer dizer, a água entra e sai, replantio de vegetação adaptada a situações de alagamento e seca, né? E lugares onde as pessoas possam transitar e ver o manguezal,
né, que foi reintroduzida, porque a lagoa era doce, ela foi salinizada para diminuir o número de mosquitos. Como a gente pode ver, não resolveu nada, né? E ela hoje tem 50% praticamente do espelho d'água original dela. Então não é à toa que a gente tem tanta enchente. A introdução de infraestrutura verde é que seria o mais recomendável, né? Voltar atrás, mimetizando a natureza, né? Através de tetos verdes, tentando segurar a água onde ela cai, soluções que poderiam minimizar esses impactos e melhorar a qualidade de vida, né? Na medida também que houvesse um foco muito mais nas pessoas e não nos automóveis. Eu acho que quando a gente tira as pessoas de casa, o que a chuva leva e tal, é um desespero social, e quando a gente tira uma floresta é um desespero ecológico, né? Então eu acho que isso daí a gente não pode nunca esquecer que a gente depende da natureza para viver. Pérola, nós vimos as dificuldades de projetos no Rio. Imagino que o seu também teve dificuldade. O que aconteceu com ele? O que resultou desse projeto de revitalização do Tietê e do Pinheiros? Esse projeto ele tem sido praticamente uma bandeira, né, para a revitalização e restauração da paisagem da cidade e para que as pessoas recuperem o espaço público, né? Então, seria muito interessante se as pessoas pudessem ir a praias ao longo do Tietê e do Pinheiros, né? Que eles estivessem limpos. Então, essa é a questão. Por que... O Rio Sena já inaugurou uma praia nesse sentido. Exato. O Rio Sena, em Paris, já tem... Isso. Mas eles ainda têm um grau de poluição. Alto. Eles ainda despoluem as suas águas através de wetlands. Então, em Duchemin-de-Lille, que é um parque, eles retiram a água do Sena, despoluem com uma fitodepuração natural e devolvem. Isso seria possível aqui. Então, a partir do momento que tivéssemos incentivos para que as empresas, né, e todas as obras da cidade tivessem isso como diretriz, né? A recuperação não só das águas, porque é necessário para o saneamento, mas do espaço público da cidade, dos espaços democráticos, dos espaços de sociabilidade, para que o paulistano não precisasse fugir daqui, né? E o sonho de ter praias, né? Teria praias. Sim, sim. Será que existem casos de sucesso na implantação da infraestrutura verde? Será que precisamos ir muito longe para encontrá-los? Você acha que mora muito longe de um rio? A relação das enchentes está completamente relacionada à presença de rios em São Paulo, tá? Então as pessoas esquecem disso, então acham que vão acabar com as enchentes um dia, nos lugares onde ela acontece. Os lugares onde ela acontece é onde elas têm que acontecer, certo? Então às vezes elas são agravadas por algumas coisas. Por exemplo, a gente está numa praça enorme, a gente sabe que no vale embaixo enche, inclusive interdita o túnel e tal. Bom, olhem para essa praça, olha o tamanho dela. Tem algum lugar para a água penetrar? Para penetrar no solo? Não. Lugar nenhum. Toda a água ela é jogada nas galerias de água pluvial. Por exemplo, você está num lugar onde tem um monte de prédio. Vamos supor, isso aqui é uma rua, mas vamos supor isso aqui é uma quadra, esse prédio tem quintal, aquele prédio tem quintal, só que a gente vê um vão no meio. É por isso que a gente sai procurando nesses lugares de alta verticalização, olhando para cima e não para baixo. Quando você acha o vão, você fala, pô, aqui pode ter uma galeria. Porque os prédios não podem construir em cima das galerias. Então você procura um corredor de céu em algum lugar. E aí você acha, você fala, pode ser aqui. As galerias de água pluvial, nenhum engenheiro é louco de fazer galeria de água pluvial assim, né? Vou dar uma volta. Não, elas são assim. Cano reto, fechado. A água não penetra no solo, a água não evapora, ela não encontra obstáculos como na natureza, ela bate em pedra, bate em árvore, folha de árvore segura uma quantidade de água absurda numa chuva.
ela vai jogando essa água devagar no solo. Tudo isso minimizaria o escorrimento superficial de água. Aqui não, todo escorrimento é jogado em galerias e todo jogado na galeria principal, que é no caso, a Anhangabaú. Você tem que conseguir segurar essa água antes em algum lugar ou que ela vá mais devagar para lá. Então a gente tem vários exemplos hoje, tecnologias, etc., pensando nisso, que é copiando como era naturalmente. Por exemplo, jardins de chuva. É como são chamados alguns desses tipos de... Que são o quê? São jardins, jardim mesmo, o canteiro de árvore. Olha a árvore, ela não podia ser um pouquinho, ela está cimentada até... Então, esses jardins, eles retêm a água nele e espalham a água no subsolo, no solo que está abaixo dele. Aquela cobertura ali, por exemplo. Vários lugares hoje utilizam uma dessas técnicas que se chama cobertura verde, que é plantar em cima do teto. Uma calçada com um pavimento permeável. Então, parte da água não resolve, é você indo ampliando essas. É isso que eu digo que não existe uma solução. O trabalho que eu fiz em 2006 foi pegar 3 dias de chuva forte em São Paulo, torrencial mesmo, e eu utilizei os dados oficiais da Central de Gerenciamento de Emergências que marcavam os pontos que eram intransitáveis, inundou. Aí eu peguei todos esses pontos, marquei em cima de um mapa de ruas, e esse mapa de ruas era um mapa da prefeitura, em que você podia tirar o layer das ruas e ver os rios por baixo. Aí quando você tira o layer das ruas e deixa os pontos de inundação, todos eles são referentes a rios que existem e estão submersos embaixo das ruas. O que você consegue extrair daí é que onde existe rio, onde eles fluem e as enchentes têm uma relação direta. O professor Renato Tagnin que falou isso. Ele viu uma notícia no jornal e estava assim a manchete. Bueiros entupidos criam na cidade criam uma super enchente na Marginal Tietê. Bom, o raciocínio está todo invertido. Na verdade, os bueiros entupidos diminuem a enchente no Marginal Tietê. Se eles estiverem limpos, a água vai chegar muito mais rápido na várzea e vai encher. Quer dizer, as pessoas não sabem como lidar com isso. Ou seja, elas acham que podem não levar em consideração a dinâmica natural das coisas, do relevo, do curso dos rios, da drenagem da água e construir uma cidade. Não, a gente está aprendendo pelo jeito mais difícil de que você tem que conviver com isso e que pode ser muito bom, inclusive, conviver com isso, aumentar a qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade. Pérola, nós temos falado aqui das funções da infraestrutura verde. E nós vimos que essas funções das áreas verdes numa cidade vão além da pura contemplação. Quais são, no seu entender, as principais funções dessa nova infraestrutura? Ela estimula, por exemplo, a convivência, ela é mais barata? Quais são as vantagens desse processo? As vantagens desse processo são trabalhar o exercício da cidadania ambiental, né? Você reconhecer-se no território, você conseguir tratar ao mesmo tempo um problema de infraestrutura urbana de macrodrenagem, segurando águas dos rios, em vez de você ter piscinões, você ter lagoas de contenção, né? Isso é um espaço público, isso é um parque, é uma área de lazer, mas também é uma área de pesquisa. Também podemos ter universidades ao longo de um eixo verde como esse, hotéis, espaços de convenção e empregos, né? Empregos para biólogos, botânicos, administradores, pipoqueiros, jardineiros. Você conhece o potencial que as áreas verdes ou naturais de uma cidade têm de resolver questões estruturais como mobilidade, saneamento, alimentação? A infraestrutura verde é um conceito inovador que pode mudar não só a cara, mas os rumos das cidades modernas. Estamos conversando com especialistas em estúdio e na rua do Rio de Janeiro e São Paulo que estudam e vivem o tema na prática.
A pergunta que não quer calar: por que, sendo tão óbvia a vantagem desse projeto, por que ele não é aplicado extensamente no país e nas grandes metrópoles brasileiras? O que nos afasta ainda da realização de uma ideia como essa? Eu acho que a nossa organização político-administrativa, porque no caso dos rios, ela não é feita por bacias hidrográficas. Nós não temos o bairro do Pacaembu, que seria do córrego Pacaembu, né? Ou o bairro da Água Preta, que seria o rio Água Preta. Nós temos os bairros da Perdizes, né, do Sumaré. Nós não temos uma organização político-administrativa por bacias hidrográficas. Então fica muito difícil tomar essas ações e traçar diretrizes e concretizar planos, né, porque o cidadão, ele não enxerga a cidade de uma maneira ecossistêmica, ele não enxerga os rios na cidade. Então eu acho que essa é a maior dificuldade, a nossa organização político-administrativa, que vai envolver às vezes 2, 3 subprefeituras para uma única bacia hidrográfica. Em escala nacional, nós já aprovamos a lei que cria a bacia hidrográfica e cria também o comitê de bacia, que tem vários representantes e é muito democrático. Agora, você acha tão radical assim essa ideia da infraestrutura verde? Ela é tão radical a ponto de afastar um pouco a realização dela nesse primeiro momento? Eu acho que as pessoas, os agentes ainda não visualizaram por completo esses benefícios, né? Porque ela não é assustadora, ela é boa demais, na verdade, né? Ela vai reestruturar o tecido urbano e vai permitir que nós tenhamos uma qualidade de vida, né? Principalmente quando se trata de rios, né? De água, de parques. E quando pensamos em edificações ecoeficientes ou com programas socioambientais, tudo isso precisa de uma amarração no espaço urbano, no espaço da cidade. E isso realmente vai trazer modificações. O Pérola, na formulação da sua tese e depois na formulação do seu projeto, você examinou algumas coisas que já aconteceram, alguns exemplos já acontecidos que te pareceram bem-sucedidos? Eu acho esse exemplo do Parque do Chemin de Lille na França um exemplo bem sucedido, porque ele puxa a água do Sena, trata, faz uma fitodepuração e faz uma praia com essa água em qualidade de balneabilidade. Eu acho isso muito interessante, porque educa, né, o cidadão, ele vai, ele vê o processo, ele vê que é possível e ele desfruta do espaço. Então ele pode incentivar esse tipo de ação. Um outro projeto muito interessante é aquele em Seul, que pega um braço do rio Han, né, que é o Cheongyeong-shen, se eu não errei o nome, né? E ele é muito interessante, mas ele ainda não é ecossistêmico. Ele tem um rio em calha de concreto, né? Desligado totalmente do lençol freático, mas correndo água limpa, criando um cenário de um rio. Não é um rio, é um cenário de um rio, mas refrigera a cidade de 3 a 5 graus por onde passa e também umidifica, os casos de doenças respiratórias diminuem, que é o que poderia acontecer conosco, e o cidadão volta a ter o espaço urbano, o espaço público, esse convívio em sociedade. Então, eu acho que esses 2 exemplos, um mais técnico, né, e o outro mais conhecido, são bons exemplos. E temos as iniciativas nacionais também, né, que já foi visto aí. Perfeito. Agradeço a presença da arquiteta e doutora em paisagem e meio ambiente, Pérola Brocanelli, e à distância, a urbanista Cecília Herzog, do movimento Rio Mais Verde, e o arquiteto José Bueno e o geógrafo Luiz de Campos Júnior, do movimento Rio e Ruas. Este foi o programa Capital Natural. Acesse nossa página no Facebook e faça parte da nossa rede. Eu sou Fernando Gabeira, continue com a gente.